Hoje eu vou te mostrar como eu criei esse efeito do PVC bem realista utilizando o Promob. Então, acompanhe essa aula, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, então para criarmos esse efeito, eu vou mudar aqui o teto que já está com o PVC aplicado. Eu vou colocar aqui em materiais a cor branco. Você pode notar que o meu layout do Promob está diferente, tá? Caso você queira aprender mais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu trago uma aula voltada à customização de layout com o Promob, tá? Eu fiz dessa forma, acho que ficou bem bacana. Eu realoquei algumas funções e na prática assim, ficou bem bacana, sabe? No meu dia a dia eu consegui otimizar tanto o tempo de trabalho quanto a própria visualização aqui do Promob, ficou bem bacana. Muito bem, já resetei aqui o material. E aí você vai fazer o download do arquivo e nele vai ter duas imagens, tá? Então serão essas duas aqui. Esse forro PVC é a própria textura que você vai utilizar e esse daqui é o bump. Então para criarmos esse efeito nós vamos utilizar o bump. Ele vai vir nesse formato, você vai apertar F2 e vai apagar aqui a extensão do arquivo. Vai ficar somente jpeg.bump2. Já aproveitando que uma dica extra, para que funcione todo o arquivo bump no Promob, o mesmo nome aqui, por exemplo, forro, espaço, pvc, em caixa alta, .jpeg. Tem que ser o mesmo nome, .jpeg, e finalizar a extensão do arquivo com .bump2. É somente dessa forma que vai funcionar. E para que você consiga ver a extensão do arquivo, é super simples. Você vai ali numa pesquisa rápida no Google, enfim, eu posso trazer também algo nesse sentido, mas é super fácil. Veja sobre como mostrar a extensão do arquivo no Windows. É bem tranquilo, tá? E aí com isso você vai ter a extensão do arquivo aqui na opção de visualização. É bem tranquilo mesmo, tá? Dependendo da situação eu vou deixar até pronto já esse arquivo. Então, em bump2, né? Então tá feito aqui o bump, ele vai confirmar. Vou apertar sim. Caso você faça o download e ele já esteja assim, sabe, só um ícone branco, é porque eu já deixei pronto para a utilização. Caso esteja com aquele aspecto meio roxo, azuladinho, é porque tem que fazer a alteração do nome, tá bom? Então, feito aqui a nossa conversão aqui do arquivo, eu vou copiar esses dois e aí vou para o seguinte caminho. Eu vou vir aqui em meu computador, descolocar o C. Você tem que mostrar as pastas ocultas também do Windows. É um processo muito fácil também, uma pesquisa rápida, bem tranquilo de se achar, para você encontrar as pastas ocultas do Windows, tá? Então, Programa Data, feito isso, você vai vir aqui em Procad, tá? Procad aqui. Nós vamos localizar a pasta Plus Professional, e aí com isso tem mais uma pastinha aqui chamada My Textures, e aí minhas texturas, né, no caso. E aqui é todas as texturas que você já utilizou em todos os seus projetos, então aqui vai estar cheio essa pasta, bem provável. E aí você pode criar uma nova pasta chamada Bump, só para você ter uma organização melhor. E aí você vai copiar aqui para dentro esses arquivos. O meu vai perguntar se eu quero substituir, porque já existem esses arquivos aqui, vou até mostrar já. Então eu venho aqui e copio para a pasta. Olha só, forro PVC e forro PVC.jpeg.bump2. Então aqui estão os dois bumps. Você pode ver que eu tenho vários aqui e seguem a mesma nomenclatura. Então sempre o nome da textura com a sua extensão .jpeg e junto a ele o bump, né? Você já pode fazer ele no site Normal Map ou então através do Photoshop. Também comenta aqui embaixo se você quer saber detalhadamente como criar os arquivos de bump. E aí você vai fazer sempre o nome da textura no bump, você vai fazer o nome da textura mais a extensão .bump2. Então isso daí na primeira vez pode se tornar um pouquinho confuso, mas é bem prático de se fazer, tá? É bem fácil na verdade. Talvez não seja tão prático, porque tem que trazer aqui para dentro dessa pasta, tudo mais, poderia ter um caminho mais fácil, mas para criar ele é bem fácil, tá? Só esse processo mesmo de fazer esse diretório aqui que é meio chatinho. E aí caso você queira, você pode criar um atalho na área de trabalho para essa pasta, tá? Para você não sempre ficar buscando ela aqui em toda essa extensão aqui de arquivo. Você vem aqui, ó, criou a pasta Bump, clica com o botão direito, vai em criar um atalho na área de trabalho, tá? Então aqui, ó, mostrar mais opções. Aqui, enviar para área de trabalho, criar atalho. Provavelmente o seu pode ser que esteja diferente, eu estou utilizando o Windows 11 já, então no Windows 10, o Windows 7, o Windows 10 e 7 ele vai ser talvez um pouco diferente, mas é bem tranquilo também. Clica com o botão direito, vai ter enviar para área de trabalho, com isso você vai criar um atalho. E lá na área de trabalho você vai dar um duplo clique e vai ser direcionado diretamente para essa pasta aqui. Então é bem mais prático essa forma de enviar os arquivos para dentro dessa pasta.
Então agora eu vou aplicar essa textura lá dentro do ProMob. Posso minimizar, seleciono a geometria onde eu quero criar esse efeito de PVC, com ela selecionada, eu venho aqui em ferramentas, materiais, e aí então aqui na textura tem os 3 pontinhos, você vai clicar sobre ele e vai ser direcionado lá naquela pasta. O meu já caiu direto aqui porque eu venho trabalhando aqui nessas pastas, mas se não, você vai selecionar através do atalho que você fez lá na área de trabalho, tá? Então, feito isso aqui em Bump, eu vou localizar aqui forro PVC, e quando eu apertar abrir, ele estando dentro dessa pasta aqui, ele vai carregar a textura junto ao Bump. Então, por mais que você não tenha aqui o Bump onde selecionar ele, digamos, se você clicar aqui, ele já vai carregar essas informações do Bump junto a ele. É uma propriedade que eles trabalham meio que juntos, um arquivo ao outro, mesmo que você não esteja selecionando o Bump aqui, tá? Mas lembre-se que eu estou na pasta Bump lá dentro das minhas texturas, lá na Program Data que eu expliquei anteriormente, tá? Então, forro PVC, abrir. Ele vai ficar assim com aspecto que não aplicou nada, é porque você tem que ajustar o mapeamento dele. Então, o mapeamento dele aqui, você vai trocar de cubo. Pode ser que esteja planar, pode ser que esteja qualquer um outro. O que tem que ser é o mapeamento cubo, tá? E aí com ele vai estar 0, então não está fazendo proporção nenhuma. Você vai colocar na extensão do forro de PVC, para não ficar uma emenda ruim, o tamanho do teto. Então aqui o meu teto, eu sei que tem 4.500 na extensão que eu preciso. Então 4.500, e eu já testei, eu gostei do tamanho da textura em 800, tá? Olha só como ficou estranho aqui a junção deles, então vou apertar uma rotação 90, ele já rotacionou. É essa a medida que eu preciso, porém ao contrário. Então 800 e aqui 4.500. Então 4.500 porque dessa ponta até aqui eu tenho 4,50 metros. Então eu decidi fazer a extensão toda desse PVC usando essa mesma medida do forro, que aí eu não fico com uma emenda ruim, tá? E 800 é o tamanho aqui do PVC, então não é um tamanho aqui específico, mas digamos, você pode colocar 500, olha como ficou mais próximo, ou então 1000, começa a ficar maior. Eu deixei aqui em 800, tá bom? Uma dica, caso você queira que tenha uma medida aproximada de quanto está cada folha dessa de PVC, cria uma geometria aqui, pegando as duas pontinhas, olha só. E aí você já tem a medida, ele está com 14 centímetros praticamente a folha. Então, não sei se essa medida ok ou está disponível no mercado, mas para o render aqui, para essa aula, nós vamos fazer dessa forma, tá bom? Então, está aplicado aqui. E aí, para que o Bump funcione, você precisa de duas coisas. Aplicar um material nele que tenha o rebatimento de luz e também fazer com que esse rebatimento de luz bata na superfície onde você aplicou o Bump. Por exemplo, há duas situações. Você pode fazer com a iluminação artificial, por exemplo, aqui eu tenho o spot, ele está direcionando aqui as luzes para a estante, né, aqui para o meu expositor, porém ele ainda passa um pouquinho aqui além dessa linha e ele acaba banhando com luz o teto, e aí com isso vai dar o efeito de bump. É somente com uma luz rebatendo que o bump vai funcionar. Se você for fazer um render aqui em áreas que não estão sendo iluminadas, é bem provável que ele não vai ter esse aspecto de bump, tá? Então você pode utilizar com iluminação artificial ou então com iluminação natural. Quando eu falo assim, iluminação artificial, são todas as luzes que você pode colocar aqui dentro do Decore, através de módulos, e luz natural são todas as luzes que vêm do RealScene. Então, quando eu falo luz natural, é a configuração de dentro do RealScene, lá a altura do sol, a cor dele, enfim. Aqui eu fiz uma configuração bem básica, o que mais dá ênfase no nosso PVC é de fato a iluminação feita através dos spots, tá? Então, explicado isso, agora eu vou selecionar o teto e vou aplicar a textura que deve ser aplicada, que eu achei bacana, que tem um rebatimento legal para criar o efeito do bump, né, para dar mais ênfase nele. Então, com ele selecionado, eu venho aqui em M-Codes. Toda geometria que você aplica uma textura, ou você aplica uma cor nela, aliás, cor eu não lembro agora, mas quando você cria uma textura do zero e não aplica textura nenhuma, isso é o que eu lembro agora de imediato, para o vídeo não ficar muito longo também. Ele, por padrão, ele vai ficar ali com tinta, acrílico, acetinado padrão, tá? Esse efeito para o bump já funciona muito bem, porque ele vai ter propriedades de rebatimento de luz. Então, aqui nessa escala de acabamentos, é sempre do mais fosco até o mais brilhoso, tá? Então, quanto mais fosco o material, menos intensidade de rebatimento de luz e bump vai ter. Ou seja, quanto mais fosco, mais fraquinho vai ficar o seu bump. Quanto mais reflexo tem, porque a luz vai rebatendo nele, mais forte ele vai ficando. Mas
tem sempre um ponto de equilíbrio, que quanto mais para a direita você for selecionando esses materiais, mais reflexivo ele ficará. E aí, com isso ele vai se tornando algo muito brilhoso, mostrando de fato o que tem no seu reflexo, e ele pode confundir a ideia do relevo do bump. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Quando eu falo bump, também na verdade é um normal map que a gente está utilizando, mas ele dá o efeito ali, né, de saltar a textura. Então aqui eu vou utilizar o mesmo acetinado padrão. Você pode utilizar do casca de ovo até o semibrilhante, assim, na grande maioria dos materiais que tem um aspecto não tão fosco, mas também não tão brilhoso, tá? Pode utilizar esses aqui. Então eu vou deixar aqui por padrão mesmo o acetinado e nós vamos fazer um teste de render agora, tá? Eu vou colocar uma resolução bem baixa aqui, como por exemplo 600 por 600, vamos ver como que vai ficar. E aí eu vou trazer aqui a nossa câmera mais próximo aqui do teto, para ver como que vai ficar esse efeito, tá bom? Então, abrir render. Vocês viram que a configuração ali do Rubicine é bem básico, porque eu quero dar ênfase à iluminação artificial do meu projeto. Aquela propriedade de 2500 que eu coloquei é realmente para trazer mais claridade para a minha cena. Eu não quero nenhum rebatimento de sol entrando pela entrada da loja. Eu quero somente que o meu projeto se preencha com uma luz homogênea, mas não tanto porque eu quero dar ênfase à minha luz artificial vindo através dos spots. Então vamos aguardar aqui um pouquinho a nossa renderização e aí eu já volto. Muito bem, 1 minuto de render. Poderia ser mais rápido, inclusive. É muito satisfatório. Eu acelerei a aula e você vê ele renderizando mais rápido, né? Eu gosto, depois que eu mesmo vejo a aula e na edição, eu gosto muito de ver esse processo da renderização acontecendo de uma forma mais rápida. Mas enfim. Eu tenho aqui então os spots na iluminação na minha cena. E olha só aqui o efeito do bump. Então todos os risquinhos aqui do PVC, inclusive algumas imperfeições dele, eu tenho presente nesse acabamento. Ainda estou decidindo se eu deixo somente os risquinhos aqui do PVC com essas imperfeições ou só os risquinhos. Até peço para comentar aqui embaixo para a gente chegar num consenso, numa textura ainda melhor. Mas esse aqui é o nosso ponto de partida, tá? Aqui uma renderização básica, a perspectiva não está bacana, a câmera está direcionada para cima, então normalmente eu deixo todas as linhas verticais do projeto sempre de pé. Então mais uma dica, lá na vista dinâmica, as duas alturas eu deixo sempre igual, sempre em torno ali de 1000 a 1500, dependendo do projeto isso daí muda um pouquinho, algumas exceções, mas sempre as medidas são iguais, aí com isso as linhas da vertical ficarão sempre retinhas, né? Não adianta eu estar falando e não mostrar aqui. Olha só, a altura do alvo e a altura do observador sempre os mesmos. Então, com isso, você vai ter as linhas verticais sempre retinhas. Isso valoriza ainda mais o seu render, tá bom? Então, eu espero que tenha gostado. Já sabe, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e qual a sugestão para outro vídeo, outra aula, enfim. E nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado.